Como um acidente me levou à irracionalidade e às pesquisas descritas aqui. Muitas pessoas já me disseram que tenho um jeito incomum de ver o mundo. Em minha carreira como pesquisador, isso permitiu que eu me divertisse bastante, tentando descobrir o que de fato influencia nossas decisões na vida diária. Em oposição ao que acreditamos, às vezes com grande certeza que as influencia. Você sabe por que prometemos começar uma dieta, mas a intenção desaparece quando a primeira sobremesa aparece? Você sabe por que às vezes ficamos empolgados comprando coisas de que, na verdade, não precisamos? Sabe por que continuamos com dor de cabeça depois de tomar uma aspirina baratinha, mas ela desaparece quando a aspirina custa mais caro? Sabe por que as pessoas tendem a ser mais honestas assim que recordam os 10 mandamentos? Ou por que os códigos de honra reduzem a desonestidade no local de trabalho? No fim deste audiolivro, você saberá as respostas para essas e muitas outras perguntas que impactam sua vida pessoal, seus negócios e sua visão de mundo. Entender a questão da aspirina, por exemplo, tem implicações não apenas em sua escolha de medicamentos, mas em um dos maiores problemas enfrentados por nossa sociedade: o custo e a eficácia do plano de saúde. Compreender o impacto dos 10 mandamentos em refrear a desonestidade pode impedir a próxima fraude empresarial. E entender a compulsão por comida nos ajuda a lidar com todas as outras decisões impulsivas de nossa vida, inclusive gastar sem controle, sem poupar dinheiro para as emergências. Meu objetivo aqui é ajudá-lo a refletir sobre o que motiva você e as pessoas à sua volta. Vou apresentar uma grande variedade de experimentos científicos, descobertas e relatos, muitos deles engraçados. Quando perceber como certos erros são sistemáticos e como os repetimos sem parar, você aprenderá a evitá-los. Mas antes que eu conte mais a respeito de minhas pesquisas curiosas, práticas divertidas, em alguns casos até deliciosas, sobre gula, compras, amor, dinheiro, procrastinação, cerveja, honestidade e outros temas, acho importante falar sobre as origens da minha visão de mundo um tanto heterodoxa, isto é, a origem deste audiolivro. Tragicamente, tudo começou com um acidente, muitos anos atrás. Bastaram poucos segundos para mudar irreversivelmente uma tarde de sexta-feira normal na vida de um israelense de 18 anos. A explosão de um grande sinalizador de magnésio, do tipo usado para iluminar campos de batalha à noite, deixou 70% do meu corpo coberto por queimaduras de 3º grau. Passei os 3 anos seguintes envolto em ataduras num hospital. Depois, saía em público apenas ocasionalmente, usando um traje sintético apertado e uma máscara que me faziam parecer uma versão deformada do Homem-Aranha. Sem poder participar das atividades com meus amigos e familiares, senti-me parcialmente excluído da sociedade. Assim, passei a observar de fora as atividades que, antes, eram do meu cotidiano, como se tivesse vindo de uma cultura ou de um planeta diferente. Refletia sobre os objetivos de comportamentos distintos meus e dos outros. Por exemplo, comecei a me perguntar por que gostava de uma garota e não de outra. Por que minha rotina era programada para facilitar a vida dos médicos e não a minha vida? Por que eu adorava escaladas, mas não estudar história? Por que me preocupava tanto com o que outras pessoas pensavam de mim? E, acima de tudo, o que motiva as pessoas e faz com que nos comportemos da forma como nos comportamos? Nos anos que se seguiram ao meu acidente, no hospital, tive ampla experiência com diferentes tipos de dor e muito tempo entre tratamentos e cirurgias para refletir sobre tudo isso. De início, minha agonia diária frequentemente ocorria no banho. Um procedimento em que me imergiam numa solução de desinfetante, removiam as ataduras e raspavam as partículas mortas da pele. Quando a pele está intacta, o efeito dos desinfetantes é uma ardência discreta e, em geral, as ataduras soltam-se com facilidade. Mas, quando a pele é escassa, como no meu caso, devido às graves queimaduras,
Seu efeito é insuportável. As ataduras prendem na carne e removê-las, muitas vezes rasgando, provoca uma dor indescritível. Logo no início, comecei a conversar com as enfermeiras que ministravam meu banho diário, na ala de queimados, para entender sua abordagem. A rotina delas era pegar uma atadura e arrancá-la o mais rápido possível, criando um pico relativamente breve de dor. Repetiam esse processo por cerca de 1 hora até terem removido tudo. Uma vez encerrado esse processo, eu era coberto de unguento e de ataduras novas. Percebi que as enfermeiras haviam teorizado que um puxão vigoroso das ataduras era preferível, para o paciente, a vários puxões lentos, que poderiam não levar a uma dor extrema, mas estenderiam o procedimento e, portanto, acabariam sendo mais dolorosos. Elas também concluíram que não havia diferença entre dois métodos possíveis: começar pela parte mais sensível do corpo e avançar até a região menos dolorosa, ou começar pela parte menos dolorosa e ir até as áreas mais torturantes. Como alguém que havia de fato sentido a dor do processo, eu não compartilhava dessas crenças, que nunca foram cientificamente testadas. Além disso, as enfermeiras não levavam em consideração o medo que o paciente sentia ao antever o tratamento, as dificuldades de lidar com as flutuações da dor ao longo do tempo, a falta de noção de quando a dor começaria e diminuiria, ou os benefícios de ser confortado com a redução gradual da dor. Mas, dada a minha posição impotente, eu tinha pouca influência sobre a forma como cuidavam de mim. Assim que pude deixar o hospital por um período prolongado, ainda precisei retornar para cirurgias e tratamentos adicionais por mais 5 anos, comecei a estudar na Universidade de Tel Aviv. No primeiro semestre, fiz uma matéria que mudou profundamente minha perspectiva sobre a pesquisa e, em grande parte, determinou meu futuro. Ela tratava da fisiologia do cérebro e era lecionada pelo professor Hanan Frank. Além do material fascinante apresentado sobre o funcionamento do cérebro, o que mais me impressionou no professor foi sua atitude em relação às perguntas e teorias alternativas. Muitas vezes, quando eu levantava a mão na aula, ou passava no gabinete dele para sugerir uma interpretação diferente de alguns resultados que ele apresentara, Frank respondia que minha teoria era de fato uma possibilidade. Algo improvável, mas ainda assim uma possibilidade, e me desafiava a propor um teste empírico para distingui-la da teoria convencional. Não era fácil preparar aqueles testes, mas a ideia de que a ciência é uma atividade empírica, na qual todos os participantes, inclusive um novato como eu, podem apresentar teorias alternativas, desde que achem meios empíricos de testá-las, me mostrou um novo mundo. Em uma de minhas visitas ao gabinete de Frank, apresentei uma teoria explicando como determinado estágio da epilepsia se desenvolvia e propus que fosse testada em ratos. O professor gostou da ideia e, nos 3 meses seguintes, operei uns 50 ratos, implantando catéteres em sua medula espinhal e dando-lhes diferentes substâncias para criar e reduzir seus ataques epiléticos. Um dos problemas práticos da abordagem foi a limitação dos movimentos de minha mão devido às queimaduras, o que dificultou segurar os animais. Por sorte, meu melhor amigo, Ron Weisberg, um vegetariano entusiasmado e amante dos animais, concordou em ir comigo ao laboratório por vários fins de semana e me ajudou nos procedimentos, um verdadeiro teste de amizade. No fim, descobrimos que minha teoria não se aplicava, mas aquilo não diminuiu meu entusiasmo. Afinal, fui capaz de aprender algo sobre o que havia proposto, e ainda que estivesse errado, foi bom ter certeza disso. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre como as coisas funcionavam e como as pessoas se comportavam, e minha nova compreensão de que a ciência fornece as ferramentas e as oportunidades para examinar tudo o que eu achasse interessante atraiu-me para o estudo comportamental. Com aquelas ferramentas novas, concentrei grande parte de meus esforços iniciais em entender como sentimos a dor. Por motivos óbvios, eu estava mais preocupado com situações como o tratamento do banho, em que a dor precisa ser infligida a um paciente por um longo período. Seria possível reduzir a agonia geral dessa dor?